Olá, pessoal. Olá, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula sobre o curso de Incerteza de Medição para Iniciantes. Lembrando que todo esse material didático ele pertence ao CCT, que está em Florianópolis, Santa Catarina. Está aí um pouquinho do nosso currículo. Meu nome é Gilberto Fidelis. É um prazer tê-lo aqui de novo com a gente. Aí embaixo vocês têm os nossos contatos por WhatsApp, esse aqui da esquerda. Aqui da direita o nosso telefone de contato e também 2 e-mails aí de contato caso vocês queiram conversar um pouquinho com a gente, solicitar alguma informação e assim por diante. Lembrando, né, pessoal, que o CCT tem 8 livros publicados, tá certo? Os títulos em azul estão aí. E nós temos, inclusive, um livro sobre o tema desse curso, que é a Incerteza de Medição para Iniciantes, que vocês podem adquirir através da nossa livraria virtual, aí, publicações@cct.com.br, na verdade, através desse e-mail, tá? Então vamos lá. Hoje é a nossa aula número 5 sobre o nosso curso gratuito de Incerteza de Medição. Essa aula aqui, pessoal, é extremamente importante. Presta atenção no que nós vamos dizer aqui hoje, que eu tenho certeza que nós vamos responder uma série de perguntas, eventualmente uma série de dúvidas que talvez você tenha sobre o tema e que com certeza vai ajudar muito a entender e é fundamental daqui para frente nesse treinamento. Imagine você o seguinte: nós pegamos um circuito elétrico qualquer. Nós vamos dar um exemplo aqui de medição de tensão elétrica, mas pode ser qualquer grandeza, tá, pessoal? Você pode medir massa, temperatura, volume, etc, etc. Qualquer grandeza. O que nós vamos falar aqui agora se aplica para qualquer grandeza, sem exceção, ok? Então a tabela apresenta abaixo, essa tabela aqui, ó, ela apresenta uma série de resultados. Nós fizemos 50 medições, aqui, ó, né? Como está dizendo aqui em cima, a tabela apresenta uma listagem, então, de 50 medições de tensão alternada num circuito qualquer, efetuadas em intervalos de tempos curtos, ok? Isso é muito importante porque nós queremos mostrar para vocês aqui que medir é um experimento chamado aleatório, tá certo? Então nós estamos medindo em pequenos períodos de curto, porque, claro, se medir uma grandeza hoje, amanhã ela pode ter um outro valor, em função de uma série de influências ambientais, etc, etc. Então, nós vamos medir em períodos curtos. E vejam que aqui nós fizemos 50 repetições. Olha aqui, né? Nós temos 50 valores nessa tabela, tá certo? Aqui está a frequência para cada um desses valores aqui. Por exemplo, como é que funciona essa tabela? Quando nós medimos o valor da tensão, nós encontramos o valor 99,7 volts. Quantas vezes nós encontramos o valor 99,7 vezes? Volts, uma vez. Quantas vezes nós medimos aquela tensão novamente, a mesma tensão? Imagina que essa tensão fique constante, ela não muda com o tempo, ok? Essa é uma informação bastante importante. Da segunda vez, nós encontramos o valor, por exemplo, 99,8. Quantas vezes esse valor apareceu? 4 vezes. O valor 99,9 volts foi medido, foi encontrado 12, ou se repetiu 12 vezes. O valor 100 volts se repetiu 19 vezes. O valor 100,1 volts se repetiu 10 vezes. O valor 100,2 volts apareceu 3 vezes e o valor 100,3 volts apenas uma vez. Então, totalizamos aqui 50 medições repetidas da mesma tensão, supondo que essa tensão está lá constante, ela não muda com o tempo, mas mesmo ela não mudando com o tempo, nós não encontramos os mesmos valores. Presta atenção, essas 100 medições foram feitas com o mesmo instrumento, o mesmo equipamento de medição, ok? E a pergunta é, por que que esses 100 valores não se repetiram? Por que que alguns valores deram 99,7? Por que que outros valores deram 100? Por que que os valores deu 100,2 e assim por diante? Na média, se vocês pegarem esses 100 valores, considerando essas frequências, vocês vão chegar a essa média, de 100 volts, ok? Que está ali na tabela.
Tá claro? Ó, prestem atenção. Então, o resultado dessa série de medições que estão aí pode ser expresso graficamente de uma forma bem interessante. Talvez você já viu isso em algum lugar, sob a forma de um diagrama de blocos, ok? Um diagrama de blocos chamado na estatística de histograma. Então, esse diagrama de blocos, que já vai aparecer agora para você embaixo, nós chamamos de histograma, em que o número de medições, o número de observações, o número ou a frequência que está ali, ela é desenhada para cada valor medido de tensão alternada. E a figura que representa esse histograma está aqui. Olha só que interessante. Está vendo? Como é que você pode ler, como é que você deve encarar essa figurinha que está aí? Olha só, presta atenção, vamos lá. Está vendo aqui, ó? Quantas vezes apareceu, né? Nós temos aqui, vamos primeiro o seguinte, ó. Nós temos aqui no eixo X o quê? Os valores de tensão, ok? No eixo X. E no eixo Y, a frequência, o número de vezes que cada medição aconteceu. Então, por exemplo, o valor 99,7, quantas vezes apareceu nas nossas medições? Apenas uma vez. O valor 99,8 apareceram 4 vezes, tá vendo? Ok? O valor 99,9 apareceu nas nossas medições 12 vezes. O valor 100 apareceu 19 vezes, ok? E assim por diante, de forma que o valor, até chegar ao valor 100,3 volts, que apareceu de novo apenas uma vez. Essa figurinha que está aqui, né, esse diagrama de barras, de blocos, é chamado então na estatística de histograma, tá certo? Esse é o histograma. E vejam que isso dá uma figura bastante interessante. Olha só, aonde, em que posição ou para que valor os valores mais se repetiram. Foi aqui no valor 100 volts. E veja que à medida que nós vamos para a direita desse gráfico, os valores vão se tornando mais raros ou com menor frequência. Tá certo? À medida que nós vamos também caminhando aqui para a esquerda, esses valores vão se tornando mais raros também, ok? Ou seja, o valor que mais se repetiu, que é o 100 volts, está bem no centro dessa distribuição. E à medida que nós vamos para a direita desse valor 100 volts, que nós já vamos ver que a média de todas essas medições está aqui, né? Nós já tínhamos calculado ela, tá certo? 100 volts. À medida então que a gente vai para a direita da média, esses valores vão se tornando mais raros. À medida que nós vamos para a esquerda da média, esses valores vão se tornando mais raros. Bom, esse é o nosso histograma. Está claro como é que foi montado? Ok? É um gráfico simples. Tensão ou valor medido aqui no eixo X e no eixo Y a frequência que esse valor aparece. Mas vejam que dá uma figura bastante interessante que nós vamos chamar então de curva de Gauss ou curva tipo sino ou curva normal e assim por diante. Mas vamos continuar, olha só. Bom, o primeiro ponto é entender essa montagem desse gráfico, tá certo? E o segundo ponto é algumas conclusões que a gente vai começar a discutir agora. Veja só, este diagrama, então nós temos aqui, né, uma distribuição normal do que a gente chama dos erros. Você já vai entender por que esses nomes, né? Por que esse título aí. Esse diagrama ali do lado esquerdo agora mostra então que o maior número de valores medidos foi 19 no total, e é o valor 100,0 volts, e ocorre bem para o valor central da nossa distribuição de resultados, enquanto que os outros valores eles estão dispostos de forma aproximadamente simétrica em torno do valor central. Vejam que basicamente o que nós temos para o lado direito, é o mesmo resultado que nós temos aqui para o lado esquerdo deste histograma. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo? Que essa distribuição aí dos resultados, ela é simétrica. Isso é uma coisa muito importante para nós aqui. Nós vamos usar esse resultado da simetria bastante mais para frente nas próximas aulas. Nós vamos explicar isso aí com bastante detalhes. Agora veja que interessante. Se a gente continuasse a medir, fizesse não só 50 repetições, mas fizesse 100, fizesse 200, fizesse 300 repetições, será que a gente ia conseguir chegar, ou o resultado final seria um gráfico semelhante a esse? A resposta é sim, a gente iria conseguir. Por exemplo, digamos, fazendo 200 repetições,
nós chegaríamos a uma distribuição das observações praticamente igual a essa aqui. O desenho, o gráfico, a figura seria muito semelhante. Então, se fossem efetuadas mais medições, digamos 100, 200, 300, 500, 1000, a distribuição das observações permaneceria aproximadamente simétrica, ainda simétrica em torno do valor central, que é a média. E a forma do histograma seria basicamente a mesma que a gente está vendo aqui nessa aplicação, nessa figura, nesse slide. Não mudaria praticamente nada. Bem, conclusão. Essa curva aí, que parece um sino, né? Lembra o formato de um sino? Ela é denominada para nós na estatística, nós também chamamos na metrologia de curva de Gauss, porque em homenagem a Gauss, digamos assim, um cientista alemão que ajudou bastante a estudar esse tipo de curva, ou chamada de curva normal, ou distribuição de probabilidade normal. Bom, por que curva normal? O nosso exemplo aqui foi feito medindo tensão elétrica, mas eu falei para vocês que a gente chegaria ao mesmo resultado, o mesmo jeitão desse gráfico, medindo outras grandezas. Massa, temperatura, volume, frequência, viscosidade, seja o que for. A gente chegaria a um resultado exatamente com essa figura aí parecendo um sino, onde o valor mais provável, o valor que mais se repete, estaria no centro, e nós teríamos valores igualmente para a direita, assim como teríamos valores para a esquerda dessa média. Tá certo? Essa é, pessoal, presta atenção, essa é uma resposta, este é um comportamento muito interessante para as nossas medições. Ou seja, a gente diz que as nossas medições é um experimento aleatório, ou seja, eu vou ter valores para a direita da média e vou encontrar também valores à esquerda da minha média, ok? Caracterizando esse comportamento aleatório, esse comportamento que a gente chama de gaussiano ou de uma distribuição de probabilidade normal, ok? Por que a gente chama geralmente de distribuição de probabilidade normal? Porque a gente consegue ver como é que os dados, a distribuição, porque a gente consegue ver como é que os dados estão distribuídos em torno da média. Né? Tem esse jeitão, ó. Os valores estão mais concentrados no centro e mais raros para a direita e mais raros para a esquerda, à medida que a gente se afasta da média. Por que normal? Como a gente já falou para vocês, que esse comportamento ele não é exclusivo para a medição de tensão elétrica. Ele é um comportamento para todas as grandezas, para todos os tipos de medição que você vai fazer. E por que probabilidade? Isso é uma historinha que nós vamos falar aí mais para frente. Mas você pode pensar assim, quer ver? Hoje, se a gente fizesse mais uma medição de tensão, seria mais provável, nessa próxima medição que a gente realizasse, encontrar o valor 100 volts ou o valor 100,2 volts? Eu tenho certeza que você está dizendo que é 100 volts. Por quê? Porque o gráfico mostra que o valor 100 volts apareceu mais vezes ou repetiu mais vezes que o valor 100,2 volts. Tá certo? Então a gente também pode associar a probabilidade a esse tipo de gráfico, esse tipo de figurinha que está aí na nossa mão. Bom, continuando, a gente não quer fazer aqui uma aula muito comprida, assim, uma aula curta, né? A curva de distribuição de erros da figurinha que está mostrando aí abaixo, que você está vendo aí agora, né? Ela é baseada, então, na chamada lei normal, ou curva normal, distribuição normal e assim por diante, e mostra, na verdade, para nós uma distribuição que é simétrica dos erros em relação ao valor central. Essa curva normal, ela pode ser vista como a forma limite daquele histograma que a gente mostrou ali anteriormente, em que o valor mais provável da tensão medida é a nossa média. Okay? Então a gente pode representar isso basicamente assim, ó. Tirando aqueles diagramas de bloco, a gente vai dizer, olha, essa linha aqui do centro representa a média do nosso valor, que é 100 volts. Essa linha aqui, ó, é 100,3 volts, que foi o valor máximo que a gente encontrou. E o valor menor que nós encontramos de tensão foi o valor mais baixo de tensão, foi 99,7 volts. E aí você já começa a enxergar uma coisa interessante que tem a ver aqui com a incerteza de medição. Vejam que nós fizemos 50 repetições. Deu tudo o valor igual a 100? Não, não deu. Ok?
Se desse todos os valores iguais a 100 volts, talvez você poderia dizer, não, puxa, então eu tenho praticamente uma incerteza de medição próxima a zero. Mas não é isso que o gráfico mostra. E é isso que a gente quer discutir um pouquinho também na sequência. Olha só, eu quero fazer para a gente encerrar aqui essa aula rapidinha, quero fazer para você duas perguntas muito interessantes. Preste atenção, duas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: qual o valor da tensão alternária que foi medida? Vou repetir a pergunta. Qual foi o valor da tensão alternada que foi medida? Tempo. Olha, a resposta, pessoal, é a seguinte: não sabemos e nunca saberemos. Na meteorologia vale aquele ditado popular: só sei que nada sei. Ok? Nós nunca vamos saber o valor da tensão medida. Agora, você deve estar pensando assim, Gilberto, olha, eu sei qual é o valor medido. O valor da tensão medido está entre 100 mais ou menos 0,3 volts. Isso é a única, ou essa é a única informação segura que nós podemos dar sobre o valor da tensão que nós medimos. Isso aí é verdade. A tensão é 100 mais ou menos 0,3 volts. De onde é que nós tiramos isso? Do próprio gráfico, né, da distribuição normal que nós encontramos nas nossas medições. Ok? E vejam que nós já temos um valor mais provável e uma dúvida ou uma variação em cima do valor mais provável. E esse valor de mais ou menos 0,3 volts que aparece aqui, pessoal, é a nossa incerteza de medição, ok? Bom, mas vamos lá. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, acho até que já respondi, vocês também já devem estar bem antenado nisso aí. Qual o valor mais provável da tensão alternária que foi medido? Ó, veja a diferença da primeira pergunta, qual o valor da tensão alternária que foi medida? Né? Então, primeira pergunta, qual o valor da tensão alternária que foi medida? Segunda pergunta, qual o valor mais provável da tensão alternária que foi medida? Vejam que as perguntas são um pouquinho diferentes. A resposta a essa segunda pergunta é o valor médio, ou seja, 100 volts. Por isso que na matemática, na estatística, a gente costuma dizer que o valor mais provável das medições geralmente é a média das medições. Ok? Então, sobre o que a gente fez aqui, nessa medição de tensão, as únicas duas informações seguras que a gente pode dizer é o seguinte: qual o valor mais provável da medição? 100 volts. Ok. Qual o valor da tensão alternada? O valor da tensão alternada, pelos dados que eu tenho aqui na minha mão, é 100 volts, mais ou menos 0,3 volts. Essas são as únicas duas informações seguras que a gente pode dar. Ok? Vejam bem, pessoal. Nós falamos aqui da distribuição de probabilidade, como é que os erros se distribuem numa medição, ok? E nós mostramos aqui para vocês nessa aula que na maior parte dos casos nós vamos encontrar na prática os valores medidos distribuindo-se à volta ou em torno de um valor chamado mais provável, que é a nossa média, onde então vão se situar em torno desse valor mais provável a grande parte das nossas medições. E esse valor mais provável nós mostramos aqui para vocês que é a média de todas as medições. E à medida então que nós se afastamos dessa média, indo para a direita e indo para a esquerda da média, né? Nós mostramos para vocês nesse gráfico que é habitual que o número de valores medidos seja cada vez menor. Ou seja, teoricamente podemos encontrar valores muito afastados da média, mas a experiência mostra que isso vai ser extremamente raro. Ou seja, à medida que nós vamos se afastando da média, o valor medido vai se tornando cada vez mais raro, mais difícil de acontecer. Então, conclusão que nós chegamos aqui nessa aula, que a distribuição de probabilidade normal, ou a distribuição do número de vezes que encontramos cada um dos valores medidos possíveis, dá seu nome, então, de distribuição de probabilidade. E hoje, nessa aula, pessoal, nós estudamos a distribuição de probabilidade chamada normal, ou de Gauss, ou de sino, ou gaussiana. Mas, Gilberto, existe só a distribuição de probabilidade normal? Não. Existem outras distribuições de probabilidade que nós vamos ver
principalmente tem mais uma muito importante que nós vamos ver aqui nesse curso, que é chamada distribuição de probabilidade retangular, que ela é bem diferente dessa aqui, mas é uma distribuição de probabilidade extremamente importante. Então é chamada de distribuição de probabilidade retangular. Numa outra aula nós vamos falar isso mais por frente, ok? Continue assistindo as nossas aulas, dê o seu like aí, por favor, e esse curso continua na parte 6. Nós acabamos aqui a parte 5. Mas eu tenho agora, pessoal, 2 recomendações muito importantes para vocês. Primeira parte, recomendação: reveja as aulas anteriores. Procure a parte 1, 2, 3, 4, 5 e veja essas aulas. E para complementar essa aula de hoje aqui, eu gostaria de recomendar que você assistisse a uma outra aula que nós já temos gravado aqui no nosso canal, que é, o título está ali, ó, Incerteza de medição, ok? Ó, incerteza de medição, conheça a distribuição de probabilidade normal. Está aqui o link dessa aula, tá certo? O link dessa aula. Você pode digitar aí no seu navegador para assistir a aula, ou também vai copiar ali o link que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Aqui no nosso canal, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, então. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer novamente estar aí com vocês. Dê o seu like se você gostou da aula. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo e até as próximas aulas do CCT. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.